Olá, você sabe como funcionam os rankings universitários? O que eles medem? E você sabia que a USP tem obtido posições de destaque entre as melhores instituições do mundo? Hoje nós vamos conferir a metodologia de cada um desses rankings e saber de que forma eles colaboram para melhorar a imagem da Universidade de São Paulo. Na primeira reportagem você confere quando surgiram esses rankings e por que eles são tão importantes. O primeiro ranking universitário foi publicado em 2003 pela Universidade Jiao Tong de Xangai. Desde então, o Academic Ranking of World Universities tornou-se uma das 5 principais classificações internacionais. Todos os anos, são avaliadas cerca de 1.000 universidades de todo o mundo e 500 são classificadas de acordo com os seguintes critérios: número de ex-alunos e docentes ganhadores de Prêmio Nobel, número de pesquisadores mais citados, selecionados pela Thomson Scientific e número de artigos publicados nas revistas Nature e Science. Além disso, indicadores como o número de artigos indexados no Science Citation Index, Expanded e Social Science Citation Index, que são bases de dados da Thomson Reuters, e a performance de pesquisa per capita relativa ao tamanho da instituição também são levados em conta. O Webometrics foi criado em 2004 e é elaborado pela Cybermetrics Lab, um laboratório de pesquisa pertencente ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, nosotros procuramos recoger todas las actividades, es decir, tanto la docencia como la investigación, como lo que se llama tercera misión, que es internacionalización, transferencia de conocimiento, compromiso con la comunidad, temas medioambientales, etc. Entonces nosotros vemos la presencia en la web de todos esos aspectos, los contabilizamos y luego esa es la medida de actividad. Luego tenemos que tener en cuenta también el impacto que toda esa información tiene a partir de los enlaces que terceros hacen a las páginas web de la universidad. Cerca de 20.000 instituições são analisadas e 12.000 são classificadas. O Webometrics utiliza dados de 4 ferramentas de busca: Google, Yahoo, LiveSearch e Exceled. No mesmo ano foi criado o DQS, que é um ranking anual britânico elaborado pela empresa Quacquarelli Symonds, que avalia 700 universidades e classifica as 400 melhores. Até 2009, o QS era feito em conjunto com a Times Higher Education. A partir de 2010, cada instituição passou a fazer o seu ranking separadamente. O DQS passou a se chamar QS Top Universities. Os principais critérios de avaliação são reputação acadêmica, reputação entre os empregadores, citações por área, tendo como referência a base de dados SCI vs Scopus, estudantes por área, proporção de alunos estrangeiros e proporções das áreas internacionais. Em 2011, foi lançado o QS Latin America. Times Higher Education avalia as universidades a partir de 3 indicadores, de acordo com 5 categorias: ambiente de ensino, inovação, internacionalização, além do volume, investimento e reputação em pesquisa e citações. So, we produce our rankings by creating 13 different indicators. So, these are ways in which we can measure how good a university, how good a research university it is across 4 main areas. So that's research, teaching, international outlook and industry, so how much they collaborate with businesses. Para analisar as universidades, mais de 17.000 acadêmicos de 137 países são consultados. Avaliar os impactos científicos da pesquisa universitária, especialização temática, quantidade de publicações e colaboração internacional com redes de outras instituições. Esse é o objetivo do SC Imago Institutions Rank World Report. O ranking anual espanhol é elaborado pelo Laboratório de Pesquisa SC Imago Lab, ligado ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros contabilizamos lo que son las publicaciones como producción de la investigación y contabilizamos lo que es la calidad a través de las citas que reciben las publicaciones. São incluídas neste ranking as instituições que publicarem pelo menos 100 documentos científicos coletados pela Scopus.
Universidade de São Paulo tem conseguido posições de destaque nos principais rankings universitários. É o que você confere na segunda reportagem. Nos últimos anos, a Universidade de São Paulo conseguiu boas avaliações nos principais rankings universitários. Na edição de janeiro de 2013 do Webometrics, a USP ocupa a 19ª colocação. Bueno, yo creo que la clave no solo de la Universidad de San Pablo, sino mucho de Latinoamérica, es el apoyo al movimiento Open Access. Es decir, que la Universidad de San Pablo está haciendo que sus profesores, que sus estudiantes de posgrado, que todo aquel que produce algún tipo de información valiosa con el sello de calidad de la universidad, pues lo ponga a libre disposición de terceros en sus páginas web. Eso para nosotros tiene un impacto considerable y es la causa de que la Universidad de San Pablo tenga un buen ranking en el ranking web. Já no Times Higher Education, a universidade aparece em 50º lugar na categoria Ciências da Vida. So University of Sao Paulo is improving, and previous to that it increased even more, so it's going in the right direction. We are seeing improvements across every single one of our indicators, so it's not that there's one particular area, it's not just that there has been some huge investment, for instance. Every single area there has been improvement, so this is a very positive sign. No ranking mundial da QS University Rankings, a USP aparece na 139ª colocação, subindo 30 posições em relação a 2011, e aparece na primeira colocação no ranking latino-americano. O QS também avalia as universidades por áreas: Artes e Humanidades, Engenharia e Tecnologia, Ciências da Vida e Medicina, Ciências Naturais, Ciências Sociais e Administração. Destaque para as disciplinas de Comunicação e Mídia, que aparecem na 11ª colocação do ranking por disciplina das melhores universidades do mundo. Eu entendo que esse 11º lugar é para a ECA, mas é também, e por extensão e por direito, digamos assim, uma significação do que está acontecendo em nível nacional, quer dizer, o desenvolvimento da comunicação e mídia no país. Então eu entendo que a ECA, ela lidera, mas ao mesmo tempo ela representa esse esforço nacional de outras faculdades também, de outras áreas de ensino, que estamos trabalhando talvez com uma competência nova, com uma competência que deva ser resgatada e elogiada. Outra área que aparece bem colocada é a de Ciências Ambientais. Na verdade, a Exalc já tem uma história, uma experiência internacional que já data de um bom tempo, principalmente em função, né, dos contatos, das interações que permeiam aí uma série de iniciativas que têm envolvido professores, pesquisadores e, originalmente, alunos de pós-graduação da escola. Apesar da boa colocação nos principais rankings internacionais, professores da USP são cautelosos ao falar das avaliações. Os rankings, cada um deles tem uma metodologia própria, usa parâmetros próprios, então cada um deles focaliza predominantemente um aspecto. Isto é, nenhum deles analisa realmente a universidade, cada um deles analisa uma parcela, uma visão da universidade. E são sempre muito simplificados porque eles tentam colocar tudo numa única nota. Os rankings, eles existem porque as universidades hoje, elas estão imersas numa espécie de mercado acadêmico, mercado das universidades. E por que isso? Porque com o processo de mundialização e de mundialização da cultura e da valorização das experiências fora do seu país, até por conta da chamada crise dos Estados-nação no mundo com a globalização, a procura por universidades fora do seu país está muito ligada, está muito presa à ideia da classificação. Cada ranqueamento tem o seu viés, tem a sua abordagem, então nós temos que ser bastante críticos com o ranqueamento e bem conscientes de que os ranqueamentos é uma avaliação com uma certa abordagem. No entanto, uma avaliação externa é fundamental, é importantíssimo.
para as instituições, sejam universitárias ou não. E no caso das universitárias, é muito importante termos um olhar externo nos avaliando. A pesquisa talvez seja a única atividade da universidade que possa ser, vem sendo medida de forma muito precisa. Quer dizer, as pessoas foram criando, né? As organizações foram criando maneiras de relacionar as informações, bases de dados que são cada vez mais ricas, de forma que é muito fácil, né, para qualquer pessoa que queira gastar um tempo com isso, descobrir quantos artigos são publicados pelos professores de uma determinada universidade, quais são as citações que aqueles artigos receberam, quem é que cita, se quiser, né, entrar no mérito da questão, quem está citando é de outros países ou é só aqui do Brasil, essa pesquisa tem impacto internacional, não tem. Então, isso tudo é muito fácil de conferir, né, do ponto de vista de produção na pesquisa. Para Adnei Melges de Andrade, os rankings indicam também quais áreas precisam de mais atenção dentro da universidade. Por isso, a internacionalização dentro da USP passou a atuar em outros níveis. Com 2.000 estudantes, num cenário de 90 mil considerados pós-graduação e graduação, nós realmente estamos com 2% aproximadamente de estudantes. E as universidades que têm uma forte presença internacional chegam a ter 10%, 15% de estudantes internacionais. E coisa parecida acontece com pesquisadores e professores. Então nós temos que trabalhar nisso. Não pelos rankings, porque não nos interessa subir nos rankings, interessa mostrar a qualidade de uma boa universidade. Subir nos rankings é decorrência. Conseguimos atingir a 7ª posição em relacionamento internacional, ou melhor dizendo, no quadro de mobilidade de alunos, por exemplo. Nós temos aqui uma avaliação feita nós tiramos aqui do Sistema Mundus, e a nossa faculdade então está em 7º lugar dentro de todas as unidades da USP. Isso nos traz uma satisfação muito grande e um reconhecimento, eu diria, de todo o trabalho que a equipe de docentes e dos nossos funcionários tem realizado para que consigamos essa posição. Essa internacionalização é a dupla mão. E eu acho que a universidade já estava fazendo na pós-graduação um programa apoiado pela CAPES, pela FAPESP, de enviar os nossos pós-graduandos. Agora estamos fazendo isso na graduação, não é? Que é uma coisa muito nova, não se fazia, e isso está sendo feito também, diga-se claramente, também em nível federal, que é muito bom, um grande programa de internacionalização, o que só se espera que melhore cada vez mais. Camila cursa o último ano de contabilidade na Faculdade de Economia e Administração. Ela morou 6 meses em Amsterdã e diz que a experiência foi positiva. Eu fiz 6 meses, tem gente que faz 1 ano, então vai do que você acha que está disposto a ficar fora. Então eu aconselho muito, porque eu não me arrependo de nenhuma maneira, acho que viajei muito lá também, é uma coisa boa, né? Eu fui para a Europa, então deu para viajar bastante e eu tenho certeza que o meu currículo ficou mais valorizado por causa disso. Então é um diferencial muito grande. Ele aprende a respeitar diferentes culturas, ele aprende a pensar diferente por causa da cultura do país onde ele morou e ele termina, por assim dizer, ou aperfeiçoa o domínio dessa segunda língua. Então, ele com certeza, ao se formar aqui, ele é um profissional muito mais bem preparado para o mercado, muito mais competitivo. O resultado positivo nas avaliações internacionais é fruto de muito trabalho. Na primeira reportagem, você vai conhecer 2 importantes áreas de pesquisa dentro da USP. A primeira é o Departamento de Farmacologia em Ribeirão Preto,
pioneiro no desenvolvimento de remédios contra a hipertensão. E o segundo, o Centro de Estudos de Genoma da USP em São Paulo. Desde a sua criação em 1955, o Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto se destacou por sua vocação acadêmico-científica. Os números impressionam. De toda a produção científica da USP, a farmacologia é responsável por quase 3%. Considerando apenas a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, esse percentual passa dos 20%. O Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele foi instalado em 1955, né? E ele é parte de um processo de formação da faculdade que veio com o professor, então o diretor, o professor Zeferino Vaz, que visava criar uma faculdade que não fosse unicamente de transmissão de conhecimento e que tivesse aspectos, né, de formação de profissionais e, além disso, que tivesse a geração de conhecimentos. No que diz respeito ao impacto, né, já são decorridos uns 57 anos, desde a fundação do departamento, e atualmente o departamento tem tido uma produção científica em nível internacional bastante expressiva. Diria que a média de publicação nesses últimos 5 anos tem sido em torno de 90 papers, então 90 publicações em nível internacional por ano, em revistas de impacto conhecido, vamos dizer, um impacto expressivo. A publicação de trabalhos científicos da farmacologia se sobressai também fora do Brasil. Em 2012, o Ranking of Scientific Papers for World Universities apontou a USP como a 23ª do mundo em produção acadêmica na área de concentração de farmacologia e toxicologia. O ranking avalia as 500 melhores universidades do planeta, a partir da produtividade, impacto e qualidade das pesquisas. É interessante que nós lembremos que uma parte grande desse sucesso se deve à criação do modelo de pós-graduação. E a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi uma das primeiras instituições, aí junto com a Paulista de Medicina também, a criar um sistema formal de pós-graduação, que iniciou-se aí em 1971, né? E que é responsável, então, por uma boa parte do aporte de formação de pesquisadores ao nível brasileiro. E isso seguramente é fruto de uma visão implementada pelo professor Rocha e Silva e, obviamente, acompanhada por seus colegas da época, né? Então, uma filosofia de trabalho, uma forma de pensar a pós-graduação que foi sempre caracterizada por excelência, né, em busca da excelência acadêmica, né? Nas avaliações rigorosas que a CAPES faz a cada 3 anos, né, o programa sempre teve a nota máxima, né? Uma das pesquisas mais conhecidas da farmacologia é sobre um antihipertensivo produzido a partir do veneno da jararaca. A descoberta da bradicinina pelo professor Maurício da Rocha e Silva, em 1949, iniciou uma linha de pesquisas que gera dezenas de milhares de publicações científicas até hoje. Esse é um papel importante, talvez, do exemplo de um experimento que se inicia de uma sequência lógica aí, ao longo de cerca de 20 anos, mais ou menos, 20, 25 anos, né, de um princípio que foi totalmente identificado a nível brasileiro, né, que é a bradicinina propriamente dita, cuja, vamos dizer, os efeitos ultrapassam, né, esses efeitos pura e simplesmente do efeito vascular, é um campo totalmente desenvolvido, né, e foi possível aí ter uma implicação no desenvolvimento de um fármaco com bastante importância clínica, né, no tratamento da hipertensão. Até então era relativamente limitado os fármacos disponíveis para tratamento de hipertensão. O Centro de Estudos do Genoma Humano, ligado ao Instituto de Biociências da USP, iniciou suas atividades em 2001. Atualmente, realiza diagnósticos e testes de mais de 40 doenças genéticas e inúmeras pesquisas em busca de cura de algumas dessas patologias. Desde o momento que se começou a fazer pesquisa na área genética humana, se aliou à realização de testes genéticos, só que eles eram geralmente ligados com um projeto de pesquisa.
O que a gente começou no Centro de Estudos de Genoma Humano em 2001 é realmente direcionar um grupo de técnicos e profissionais dedicados exclusivamente a fazer os testes. E a outra coisa que mudou com isso é que antes a gente só atendia as famílias que vinham até aqui para serem atendidas. E agora a gente atende amostras que vêm de todo o Brasil. Então acho que hoje em dia a gente tem mais de 40 testes genéticos que a gente oferece. Em 2005, o centro iniciou as pesquisas com células-tronco e se tornou referência nacional e internacional nesta área. Hoje, a equipe comemora os resultados destas pesquisas. Acho que tem 3 grupos principais, né, trabalhando 3 áreas principais. Uma de doenças neuromusculares que comprometem o funcionamento do músculo. Eu acho que tem grandes avanços, é o grupo da professora Maiana, né, que trabalha nesse grupo. Tem trabalhos também com Parkinson, né, mas também tudo experimental, utilizando modelos animais. Então a gente acha que tem chances de ajudar, mas a gente não sabe ainda quando. E o outro grupo, que é o que eu coordeno, que é a parte de tecido ósseo. De novo também, a gente tem vários resultados interessantes em modelos animais e a gente espera que, daqui uns 5, talvez anos, a gente possa começar a ajudar os pacientes. O centro desenvolve também um importante trabalho social de prevenção de doenças genéticas, por meio da sua área de aconselhamento familiar. Cerca de 50 mil famílias já foram beneficiadas pelo atendimento. O aconselhamento, assim, as famílias procuram, né, o serviço, então elas vêm até aqui. A gente tem várias especialidades, como eu já disse, né? Então a gente vê qual é o problema da criança para ver que grupo que vai atender. E aí tem uma primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, a gente tenta ver qual é o diagnóstico da criança e se precisa de exames complementares para fechar o diagnóstico. Uma vez definido o diagnóstico, é então explicado o resultado para a família. E a outra coisa que é avaliado é, por exemplo, se a mãe ou o casal, né, aquele casal tem risco alto de ter uma outra criança com o mesmo problema. Cada família que a gente atende, que a gente consegue esclarecer o diagnóstico e explicar o risco de se aquela mãe, aquele casal vai ter uma outra criança ou não com o mesmo problema, é realmente, para a família, um ganho muito grande. Com uma equipe multidisciplinar composta por pesquisadores, docentes, médicos, técnicos especializados e estudantes de pós-graduação e graduação, o centro hoje atende demandas de todo o Brasil. O que eu acho que é importante, assim, a gente precisa, por exemplo, do diagnóstico, então a gente precisa de ter pessoas que façam diagnóstico. Precisa do pessoa com experiência em biologia molecular, então precisa dessa profissional. Tem a pessoa que sabe interpretar o exame e explicar para o paciente. Então, mostra, só para conseguir fazer um aconselhamento genético, a gente precisa de várias pessoas com diferentes formações. E sem ter isso, é impossível a gente fazer um trabalho bem feito. O Centro de Estudos do Genoma Humano é um dos 11 centros de pesquisa de inovação e difusão da FAPESP, o CEPIDES. Na nossa última reportagem, apresentamos 2 laboratórios que desenvolvem pesquisas de ponta em Piracicaba. O Laboratório de Genética de Plantas da Exalc e o Carbono 14 do SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Passamos também um dia no Laboratório de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Nossa primeira parada é o Laboratório Max Pfeffer de Genética de Plantas, que fica dentro do Departamento de Genética da Exalc. Esse laboratório faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Vamos conversar com o professor Carlos Alberto Labate, que vai nos contar sobre as atividades desenvolvidas aqui. Hoje o laboratório, além de trabalhar com essa parte de transferência de tecnologia para o setor privado, nós também fazemos muita pesquisa básica na área de biologia vegetal,
de genética vegetal, né? Nós vamos desde a parte de isolamento de um gene, clonagem do gene, estudo da sua função, até a parte de produzir um transgênico, né? E além disso, nós, a partir de 2004, nós entramos em outras áreas de ponta, que no caso é a genômica funcional, mais precisamente a parte de proteômica e agora metabolômica. Então, essas são áreas da genômica funcional que avançaram muito nos últimos anos e elas usam, por exemplo, no caso de proteômica, espectrômetros de massas. Esses espectrômetros de massas permitem que a gente sequencie proteínas, né? E isso independente do organismo. Pode ser tanto proteínas humanas, proteínas de animais, de plantas, enfim. É um espectro amplo. Então, hoje, a nossa facility, não é, de instrumentação aqui, que tem o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e da FAPESP, ela atende vários laboratórios. E nós ajudamos tanto na parte de bioinformática, na parte de preparo das amostras, na parte de análises. Quer dizer, nós estamos formando com isso várias pessoas em diferentes áreas, não é? E por essa razão o laboratório então tem um viés para a parte de uso de tecnologias de ponta, né? Independente de ser na aplicação na agronomia, na área de bioenergia, na área médica, na área veterinária, enfim, aonde puder utilizar essas técnicas, nós estamos utilizando. Vamos conhecer um pouco mais da USP em Piracicaba. Nossa próxima parada fica dentro do SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. Trata-se do Laboratório de Carbono 14, o mais antigo e ainda o único em funcionamento regular no país. Aqui nós vamos conversar com o professor Luiz Carlos Ruiz Pecenda, que é o diretor do laboratório de todo o projeto que envolve o processo de datação pelo carbono 14. Vem comigo. Com licença. Oi, Fabinho. Ô, professor. Como é que vai, pai? Bem, tudo senhor, bem? tudo bom? Prazer te receber aqui, Prazer, cara. obrigado por nos receber. Ô, cara, por favor, fica aí. Senta aí, vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Claro, claro. Professor Pecenda, para começarmos a conversa, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é o teste de carbono 14, como é que funciona, quais são as etapas. O carbono 14 ele é produzido naturalmente na alta atmosfera. E ele é incorporado através de fotossíntese, respiração. Quer dizer, todos os seres humanos, animais, vegetais, eles estão absorvendo esse carbono 14, como nós também temos carbono 14 no organismo. O que acontece? Se você corta uma árvore que tem o carbono 14, que foi absorvido através da fotossíntese, naquele momento do corte da árvore não vai mais entrar o carbono 14. Então vai acontecer o quê? Nós vamos só ter a determinação da desintegração radioativa desse elemento. Então o que acontece? Quanto maior a quantidade de carbono 14 que nós detectamos nas nossas amostras aqui, significa que são materiais mais recentes. Se nós determinamos a atividade do carbono 14 aqui em amostras, seja de centenas, milhares de anos, significa que com milhares de anos, essa atividade do carbono 14 ela é menor, tá certo? Do que com amostras, por exemplo, de centenas de anos. Professor, o SENA, aqui o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, já desenvolve esse tipo de teste através do Laboratório de Carbono 14 há mais de 2 décadas. Conta pra gente um pouquinho dessa história do teste de carbono 14, como nasceu, da onde surgiu e como ele veio para o Brasil, como foi implantado aqui na USP, em Piracicaba. Claro. O método do carbono 14 ele foi descoberto em 1950. E a partir daí ele se distribuiu ao mundo inteiro. E especificamente no Brasil, nós temos esse trabalho sendo efetuado. Alguns laboratórios iniciaram essa metodologia.
Aqui, especificamente aqui no SENA, em Piracicaba, nós estamos trabalhando de portas abertas desde aproximadamente 1990. Foi o primeiro laboratório do país. Na verdade, vamos considerar que ele foi um laboratório que se manteve por várias décadas como o primeiro do país, sem dúvida nenhuma, e até o momento é o único no país em atividade de rotina, fazendo qualquer tipo de amostras que você possa imaginar, a nível orgânico, inorgânico e assim por diante. Esse tipo de laboratório, ele atende vários profissionais. Então, por exemplo, atende os arqueólogos, os geólogos, os botânicos, agrônomos, de uma forma geral, uma boa gama, né, de especialistas que se interessam em fazer a determinação da geocronologia, vamos chamar assim, da idade, da datação de materiais desde aproximadamente 50 mil anos. Viemos até Pirassununga, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, para mostrar um pouco mais do trabalho desenvolvido no Laboratório de Morfofisiologia Molecular e Desenvolvimento. Este laboratório é ligado ao Departamento de Medicina Veterinária e o professor Flávio nos apresenta o que é desenvolvido nele. Nós aqui trabalhamos com o foco na área de herança citoplasmática. Nosso interesse específico é em heranças de organelas como as mitocôndrias, como elas são transmitidas para a população, tratamento de prevenção para doenças relativas de origem mitocondrial e também trabalhamos com o sistema de reprogramação nuclear. E nós usamos isso, modelos a partir de criação de células induzidas, como células semelhantes às células tronco embrionária e para a produção de animais clonados. A principal linha de pesquisa do laboratório é a herança mitocondrial. O professor nos explica um pouco mais sobre ela. Nós fizemos modelos, criamos animais que são portadores de 2 tipos de mitocôndrias distintas e estudamos como essas mitocôndrias são herdadas para a próxima população. Criamos recentemente um modelo onde a gente retira mitocôndrias de um determinado zigoto ou ócito, né, ou óvulo, né, e transfere outras mitocôndrias de outros indivíduos ou outros embriões para poder evitar, né, que doenças mitocondriais possam ser propagadas. E também criamos um modelo onde a gente pode recuperar ócitos ou óvulos de fêmeas que estão com problema reprodutivo usando uma transferência de citoplasma, né? Outra linha que a gente tem também tido sucesso é na produção de animais clonados, né? E hoje nós somos um dos laboratórios que mais produziu animais clonados no mundo. A Kátia, que desenvolve pesquisas no laboratório, sabe a importância de ter equipamentos com tecnologia de ponta na universidade. Eu trabalho aqui, eu fiz iniciação científica, mestrado, doutorado e agora estou no meu pós-doc. É de fundamental importância a gente ter acesso aos equipamentos, à estrutura que a gente conseguiu formar aqui dentro da USP. Eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios fora do país, então a gente tem um grande convênio com as universidades do Canadá e da Irlanda, onde a gente consegue ver os mesmos equipamentos, a mesma estrutura que a gente conseguiu formar aqui, são as mesmas estruturas que ele tem lá. O laboratório também tem grande volume de produção científica, com contribuição importante para o desempenho da universidade. A agropecuária dentro da Universidade de São Paulo é uma área de pujança. Se a gente for pegar entre as universidades do mundo e medir em quantidade de artigos publicados, indexados na base Web of Matters do ISE, a Universidade de São Paulo é o 3º lugar no mundo, né? Medalha de bronze, né? Então, essa já é uma área de pujança. Nós, aqui na FISEA, trabalhamos no sentido de somar esse efetivo dentro dessa área agropecuária, né? No laboratório aqui, por exemplo, a gente, esse ano de 2012, está fechando o 40º artigo, né? Isso quer dizer, nós estamos somando dentro dessa base de 5.000 artigos que foram publicados nos últimos 10 anos pela universidade nessa área de agropecuária. No campus da USP Bauruense funciona a Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB, e o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o popular Centrinho. Na FOB, o destaque fica por conta do Laboratório de Bioquímica, que estuda áreas como cariologia e a biologia óssea. No local são realizadas pesquisas de quantificação do flúor,
no abastecimento da rede pública e também estudos básicos dos efeitos de substâncias no organismo, como é o caso do chumbo. Uma das últimas pesquisas realizadas no laboratório associou o chá verde no combate à erosão dentária e ganhou o primeiro lugar no Prêmio Saúde da editora Abril. No Centrinho, há o laboratório de ortodontia, que confecciona aparelhos para corrigir a posição dos dentes e dos ossos maxilares de pessoas com fissura lábio-palatina. No laboratório, todo o processo, desde a confecção do equipamento até sua instalação, ocorre em um único dia. Além disso, o local atua diretamente na pesquisa, com o desenvolvimento de novos aparelhos. Um exemplo é o expansor ortopédico maxilar diferencial, que diminuiu pela metade o tratamento de estreitamento do palato e foi o vencedor da Olimpíada USP de Inovação 2011, na categoria Tecnologias da Saúde e Biológicas.